ADI é ação direta de constitucionalidade, que é o controle difuso, controle concentrado feito pelo STF, porque a constitucionalidade dos atos administrativos, das leis, elas podem acontecer no âmbito dos juízes em geral, que a qualquer tempo, em qualquer ação, pode julgar a inconstitucionalidade, e aí é uma ação difusa, espalhada, ou um controle concentrado no STF. O STF tem a prerrogativa constitucional de dizer, especificamente, no caso concreto, se determinado ato administrativo, ou lei, ou parte de lei, o parágrafo, o inciso, é inconstitucional ou não, em tese. Então, em tese, o STF, mediante uma ação direta de inconstitucionalidade, pode pronunciar a inconstitucionalidade de uma lei. Já a Receita Federal usa um termo muito parecido aí, ADI, que é uma declaração de interpretação. É um ato declaratório interpretativo. E aí confunde, né, Marlos? ADI, ação direta de constitucionalidade, com ADI, ato declaratório de interpretação, né? Tá claro isso? Então, a ADI é o fisco dizendo para a sociedade, para os contribuintes, qual é a interpretação que o fisco dá a esse pedaço da norma, a essa lei, a esse tema. Certo? ADI é um ato declaratório interpretativo que soluciona controvérsias, divergências interpretativas. Okay? Isso, em geral, o fisco está dizendo, em geral, ninguém me provocou, eu, fisco, estou percebendo que está tendo aqui divergências, a própria fiscalização, as próprias unidades da Receita Federal estão constituindo crédito baseado em teses distintas, teses desencontradas ou incoerentes, né? Um diz que o ruído outro não é, um diz que o EPI aplica, outro não aplica. Então, perceba, não é uma empresa que provocou a Receita Federal, é a própria Receita Federal que, verificando o assunto controverso, vai lá e declara uma interpretação. Então, o nome disso é ADI, é um ato declaratório interpretativo. Okay? Agora, quando a empresa provoca o fisco, isso se chama solução de consulta. Né? Você tem um problema interpretativo colocado pelo próprio contribuinte. E aí a resposta que o fisco dá a essa situação, a essas situações, a resposta não é uma ADI, mas é uma SC, uma solução de consulta. Então, para a gente aqui, pessoal, apareceu um ADI, apareceu uma solução de consulta, vai nos vincular como contribuintes. Inclusive para ensejar uma ação contra a própria Receita em relação a uma resposta de consulta, uma solução de consulta, ou em relação a uma interpretação mediante uma ADI. Esses instrumentos que fazem parte da legislação tributária, que são fonte de direito por conta de uma definição do próprio Código Tributário Nacional, que coloca essa legislação tributária como fonte de direito, portanto, vinculante, vincula os atos da administração e do próprio contribuinte, isso não se confunde com a ADI do STF, que tem a ver com a decisão, o tirateima, né, entre o Congresso Nacional e o Poder Judiciário. O Congresso Nacional produziu uma lei, uma norma, uma emenda constitucional, e o STF foi instado a dizer se é constitucional ou não. ADI, em tese, lei, ato administrativo, discussão entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, ou entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo, que produziu uma portaria, produziu um ato administrativo inconstitucional. Em tese. Beleza? Em tese. No caso concreto, juízes espalhados no Brasil afora podem, no controle difuso, entender que aquele ato, aquela sentença vai ser ancorada numa definição constitucional, que contraria, inclusive, que a lei contraria esse dispositivo constitucional. Consegui separar aí, amigos? Não se mistura mesmo. ADI para a Receita Federal trata de, especificamente, né, trata de benzeno, trata de ruído. Temos a solução de consulta 40,
que trata de benzeno e ruído, mas cuidado, a solução de consulta é apenas para o período de 97 a 2003. Cuidado, já vi muita gente aí na internet cometendo esse erro, né? Ah, não, o fator de dobra é 5, porque a própria Receita usa na solução de consulta a metodologia da NR15, usa expressamente o Q5. É verdade, entre 97 e 2003. A solução de consulta 40, pessoal, tudo isso que eu estou falando com vocês, nós aprofundamos nos nossos PROCAPs, tá? Eu estou dando aqui uma visão para vocês que a gente aprofunda bastante. A gente vai discutir isso com muita profundidade lá no nosso PROCAP de tributação aplicado ao meio ambiente e trabalho, lá no PROCAP do FACET, lá no PROCAP da fiscalização de SST, pela Receita Federal. Quer entender sobre solução de consulta, SST? É simples. Lê as soluções de consulta. Vai lá no www.Receita Federal, legislação, coloca comando lá, palavra de pesquisa, aposentadoria especial. Vai aparecer um monte de solução de consulta. Dá uma filtrada e verifica aquilo que te interessa. Não, eu quero ver ruído, quero ver calor, quero ver biológico, quero ver benzeno. E aí, uma solução de consulta que eu tenho visto aí que o pessoal está usando de forma equivocada é a solução de consulta número 40, da 7ª Região Fiscal do Rio de Janeiro. Né? Então, a 7ª Região Fiscal produziu uma solução de consulta correta. Fator de dobra, 5. Metodologia, NR15. Apenas para 97, 2003. Cuidado! Apenas 97 para 2003. 2003 em diante, é tudo NHO 01, é fator de dobra 3, é limiar de integração 80, é critério de referência 85 para 8. O NEM tem uma equação para o NEM. Essa equação está na NHO 01. A equação do NE está na NHO 01. Procedimento, metodologia, instrumentação, metrologia, plano de amostragem, tudo isso está na NHO 01. Então, quando você tiver na dúvida em relação ao fato gerador tributário, você tem que verificar o seguinte: tem remuneração? Essa remuneração é por subordinação jurídica? Essa subordinação jurídica determina a exposição? Essa exposição é fator de risco físico, ruído? Esse ruído ultrapassou o limite de tolerância? Esse limite de tolerância é 85 dBA NEM, nível de exposição normalizado. E o que é NEM? O NEM é o resultado de uma fórmula que está na NHO 01. E como é que se opera essa fórmula? Usando o aldodosímetro, você encontra a dose, D, coloca na fórmula do NE, nível de exposição, aplicando aquela fórmula, que é uma fórmula logarítmica, e no cálculo de dose já fez a integração, que é uma função diferencial, derivada da pressão na unidade de tempo. Então, há um incremento temporal para as pressões, as chamadas pressões instantâneas, acumuladas ao longo do tempo, que dá uma área. Essa área é a dose. Então, o aldodosímetro já fez o cálculo integral diferencial. Você pega a resultante desse cálculo, que é a dose, coloca na equação do NE, nível de exposição. O nível de exposição você corrige para 8 horas, é o NEM. Essas equações estão na NHO 01. E só é possível rodar essa dose, esse NE e esse NEM, se você tiver os parâmetros da NHO 01. Q3, integração a partir de 80, o critério de referência 85. Beleza, amigos? Então, cuidado. Muitos consultores aí, Brasil afora, já vi muita gente em internet, muita gente engravatada aí, dando aula, consultoria, tal, né? Falando besteira, né? As soluções de consultas que a Receita Federal produziu até hoje, nenhuma delas foge disso que eu estou falando para vocês aqui agora. Para ruído, dobra 3, integra 80 e critério de referência 85. Aldodosimetria, IEC tipo 2, instrumentação, metrologia, plano da amostragem, cálculo do NE, correção do NE para o NEM, verificação do decreto 3048, anexo 4, passa ou não passa, gabarito passa ou não passa, está acima ou abaixo de 85 dBA.